Você e seu parceiro ou parceiro sofrem de TDAH ou você tem TDAH e já se relacionou com alguém que também tem TDAH? Fica aqui comigo que eu vou te explicar como é que pode se dar esses relacionamentos entre as duas pessoas que sofrem de TDAH. Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Esse foi um tema que vocês pediram bastante, várias pessoas já perguntaram, enfim. Acho legal a gente poder falar um pouquinho então nas relações quando o casal sofre de TDAH. A primeira coisa que a gente precisa dizer, gente, é as relações, qualquer uma delas, com diagnóstico ou sem diagnóstico, elas vão ter desafios e vão ter dificuldades. Então, assim, às vezes eu vejo os comentários muito pessimistas, ai meu Deus, não sei como é que eu faço, etc, tal. Gente, todas as relações vão ter dificuldades. A gente se relaciona com as pessoas, a gente não se relaciona com o diagnóstico. Quando a gente tem o diagnóstico ele vai poder nos ajudar para a gente entender alguns sintomas, para que a gente facilite e crie estratégias para melhorar a relação. Porque às vezes vocês vêm me perguntam, é parceiro ou não, enfim, mas a gente não sabe com as outras pessoas que não têm o transtorno do diagnóstico, elas vão ter outras dificuldades e elas podem ter outras questões importantes, elas podem desenvolver outras patologias ou não, enfim, né? A questão mais importante é garantias não existem nas relações, tá? Então é o primeiro passo que eu quero deixar bem claro. Tá bom, mas vamos falar quando os dois parceiros têm TDAH. O que acontece que é comum? É comum que as duas pessoas com TDAH, elas se identifiquem no primeiro momento. Então, eu tenho uma identificação com aquela pessoa e aí, é claro, isso pode fazer com que eu tenha o desejo de me relacionar com ela, porque eu identifico questões parecidas. Então, as duas pessoas têm um pensamento rápido, as duas pessoas são bastante criativas, são ativas, mudam bastante, então acabam se surpreendendo, têm uma rotina bastante ativa. Então, tem uma série de questões que vão trazer afinidades para esse casal. E aí, então, se eu tenho afinidades, claro, pensando em todas as relações que a gente tem, né? A gente tem afinidades com as pessoas porque a gente tem os mesmos interesses, porque a gente faz as mesmas coisas, porque a gente tem pensamentos parecidos. Então, é comum que duas pessoas com TDAH acabem desenvolvendo um interesse um pelas outras. Por quê? Porque elas vão se identificar, elas podem ter o hiperfoco nas mesmas questões. Então isso pode fazer sim com que as pessoas se atraiam, né? E tenham um envolvimento repentino, porque também é uma questão, né, que a gente sabe que está relacionada ao diagnóstico de TDAH, ou seja, eu tenho uma impulsividade, então eu conheço ou eu acabo de conhecer ou ainda não conheço muito bem a outra pessoa, mas eu já inicio a relação com bastante intensidade, então isso vai ser agradável para ambos. Por isso que a gente acaba percebendo que tem essa identificação e acaba acontecendo esses relacionamentos, é bem comum. Tá bom, então tem toda essa questão inicial desse envolvimento, das afinidades, como em qualquer outro casal vai ter quando a gente conhece uma pessoa e começa a se identificar. Então essas questões que às vezes se sobressaem, então que está relacionado à impulsividade, a dinâmica, a criatividade, ao pensamento mais rápido, né? Isso pode fazer com que tenha uma identificação inicial e que desenvolva um interesse. Mas o que pode acontecer em relação a prejuízos que vão trazendo desgaste dessa relação, né? Então, que a gente vai percebendo também. O que acontece? As habilidades ou as afinidades são as mesmas, né, ou são muito parecidas. E o que vai acontecer? Os déficits, em muitos casos, também serão muito parecidos. E aí é que aonde vão acontecer os maiores conflitos. Por quê? Se eu tenho uma dificuldade muito grande de prestar atenção, me organizar, planejar, o meu parceiro também pode apresentar essas mesmas questões. Então, ao longo do desenvolvimento dessa relação, essas questões vão ficando muito conflituosas, diferentes se a gente for pensar um casal que um tenha TDAH e o outro não tenha. Por quê? A gente vai pensando nas estratégias, então, eu preciso me planejar, eu preciso organizar e eu tenho essa dificuldade. Então, a gente trabalha na relação que o outro parceiro vai fazer essa parte mais burocrática, administrativa, talvez, e a pessoa com TDAH vai assumir a parte mais dinâmica, criativa, ou seja, tô dando um exemplo aqui simples. E a gente vai conseguir fazer esse contraponto. O que acontece que acaba, por que acaba sendo conflitos tão grandes quando os dois
sofrem com TDAH, é porque as dificuldades vão ser a mesma, então eles vão precisar desenvolver as mesmas habilidades. Ah, então não é possível? É claro que é possível, é possível. Eu tenho, acho que 2 ou 3 pacientes nesse momento que são casais, que os dois sofrem de TDAH e não tem problema nenhum, desde que procure ajuda, auxílio, se entendam, conversem, entendam o que dá para dividir, quais funções conseguem dividir. Ah, então tá, eu vou ficar com a parte de planejamento e organização, você fica com a outra parte, mas você me ajuda porque essa provavelmente vai ser a maior dificuldade do casal. Então, a primeira coisa, é possível, desde que seja pensado em estratégias. Por que tem tanta dificuldade? Porque geralmente as dificuldades, elas vão ser as mesmas para os dois, então fica mais difícil manter a casa organizada, finanças organizadas, as questões da impulsividade. Vai ser mais difícil de estabelecer ou de organizar essas questões porque os dois vão ter dificuldades similares, então por isso que às vezes fica tão complexo, por isso que muitas vezes a relação termina, porque fica muito desgastante, mas não precisa terminar, né? O que eu quero trazer é uma visão bem positiva. A primeira questão é observar e identificar. Olha, nós dois temos essa questão e a gente vai precisar de alguma maneira criar estratégia para resolver isso, né? Eu desenvolvi o treinamento online, né, 28 dias de relacionamento na prática, em que eu vou trabalhar as questões práticas, pensando tanto a desatenção, né, déficits relacionados à desatenção, à hiperatividade, à impulsividade, que vão influenciar diretamente a relação. Então, por exemplo, é uma possibilidade do casal acessar o treinamento e começar a se desenvolver. Outra possibilidade, buscar psicoterapia, né, o tratamento mais convencional. Então, assim, existem dificuldades, todas as relações vão ter dificuldades. O que é mais complicado quando os dois têm TDAH é porque, na maioria dos casos, as dificuldades, né, os gaps, as habilidades que precisam ser melhoradas vão ser as mesmas, né? Então, isso pode fazer com que os conflitos fiquem maiores e que pareça que de fato vai ser muito mais difícil alcançar ou melhorar essa relação ou desenvolver essas habilidades, mas na verdade o que falta é estratégia. Se você tiver boas estratégias, se tiver um acompanhamento, se tiver acesso a informações adequadas, né, e a entender principalmente quais são os conflitos maiores, quais são as maiores dificuldades e trabalhar para que eles sejam resolvidos. Tá? Então, a ideia que eu quero trazer de fato nesse vídeo é que sim, a gente vai ter dificuldades, pode ter conflitos, mas em todas as relações isso vai acontecer. E não é porque você e seu parceiro sofrem de TDAH que a relação não vai ser possível. Ela vai ser possível desde que você pense estratégias, busque orientação, busque ajuda profissional para que você consiga ajustar esses conflitos, essas situações e desenvolva o seu relacionamento, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você tiver outras dúvidas, conversa aqui comigo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber as próximas notificações. Até a próxima!